Perguntas e respostas, ainda na porção de Gênesis capítulo 1, verso 1, até o capítulo 6, verso 8. Pergunta: em Gênesis capítulo 2, verso 3, está escrito que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Santificou? Como assim? O que seria santificou? Segunda pergunta: Jesus ensina algo sobre esse sétimo dia da criação? Então vejamos sobre isso. O que seria a santificação do sétimo dia? Em hebraico, a palavra usada é vai kadesh, e santificou. Este verbo tem o sentido de santificar, consagrar, dedicar, separar. Ou seja, o Criador ele separou o sétimo dia dos demais. Este dia ele considerou como um dia santo, consagrado. Ele dedicou o sétimo dia, ele separou este sétimo dia. Isso significa que o Criador separou o sétimo dia dos demais dias da semana. Interessante, Deus abençoou e santificou o sábado desde a criação, antes mesmo de serem revelados os 10 mandamentos no Sinai. Então, o princípio já havia sido estabelecido na criação. O princípio do sábado já era estabelecido por Deus no Éden. E foi revelado o mandamento no Sinai. Em Êxodo, capítulo 20, verso 8, está escrito: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. A palavra santificar neste verso é a mesma raiz que vimos no texto anterior. Kadesh, separar, santificar. No verso 11 está escrito: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado é um memorial da criação. E Jesus ensina algo sobre esse sétimo dia da criação? Faremos uma exegese de Mateus 12. Esse é um texto que muitos afirmam que Jesus estaria agindo contra o sábado. Muitos dizem: não, Jesus era contra o sábado, é só ler Mateus 12. Vejamos então. No verso 1 está escrito: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Uma pergunta: o que não é lícito fazer no sábado? Você sabe o que não é lícito fazer no sábado? Segundo a tradição judaica, a tradição oral judaica, nos dias de Jesus, proibia o ato de colher. Mas não há essa proibição na Torá. Os 5 primeiros livros, escritos por Moisés, conhecidos também como Pentateuco. A Torá, ela não lista sistematicamente tudo o que é proibido fazer no dia de sábado. Em suma, vemos que há proibição de trabalhar, e em alguns textos é listado o que seria proibido ou não. Mas veja, não é feito uma listagem sistemática, uma listagem longa de coisas que são proibidas de fazer. Quem fez isso? Foram os rabinos, para facilitar, começar a listar coisas que seriam permitidas ou proibidas. Vejamos o que a tradição judaica diz a respeito.
A Mishnah, que é a tradição oral, que é considerada pelo judaísmo rabínico como a lei oral, ela foi compilada no segundo século por Yehudá Hanassi. E Mishnah Shabbat, no capítulo 7:2, está escrito que a proibição dos trabalhos primários é de 40 menos 1, ou seja, 39. E em Mishnah Shabbat 7:2 vai trazer uma lista do que não é lícito se fazer no dia de sábado. O que não é lícito se fazer no dia de sábado? Segundo a tradição, semear, arar, colher, agrupar feixes, debulhar, e temos uma lista de coisas. Veja, colher está como sendo proibido, ou seja, não sendo lícito se fazer no dia de sábado. Temos aqui coisas interessantes. Por exemplo, temos aqui que é proibido cortar. No judaísmo rabínico, para você entender, é proibido até mesmo se cortar um papel higiênico. Veja, eles têm o costume de no dia anterior já deixar preparado o papel higiênico cortado. Temos aqui a proibição de transportar algo. É proibido, no judaísmo rabínico, você transportar uma chave no seu bolso. Essas são uma listagem de coisas que são consideradas não lícitas pelos rabinos, pelos sábios antigos, mas isso não está especificamente nas Escrituras. O que Jesus diz aos fariseus? Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Mateus 12, verso 8. Uma pergunta: quem tem legitimidade para editar o que é lícito ou não lícito a se fazer no dia de sábado? Jesus disse que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. O que seria ser Senhor do sábado? No grego está Kyrios, nos manuscritos em aramaico está Maré. Gente, ele é Senhor, ele é mestre, ele é dono. Tudo foi feito por ele e para ele. Logo, ele sendo o Senhor do sábado, ele sendo o Criador de todas as coisas, ele criando e santificando este sétimo dia, ele abençoou e santificou este dia. Certamente ele não seria contra. Mas quem tem legitimidade para editar o que é lícito ou não lícito a se fazer no dia de sábado? Aquele que criou todas as coisas e é Senhor do sábado, o que santificou este dia, ou os fariseus? Quem tem legitimidade para editar o que é lícito ou o que não é lícito no dia de sábado? Em Mateus capítulo 12, do verso 10 a 12, está escrito: E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhe perguntaram: É lícito curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem no sábado. Veja que, diferente do que alguns pensam, Jesus jamais disse algo contra o sábado. Muitos dizem: os fariseus acusaram Jesus de transgredir o sábado, então Jesus era contra o sábado. Não.
Infelizmente, alguns hoje, por falta de conhecimento, utilizam da mesma acusação que os fariseus fizeram naquele tempo e acusam Jesus de ter transgredido o sábado. Mas a verdade é que ele é o criador do sábado, logo ele tem legitimidade para ditar o que é proibido ou não, o que é lícito ou o que não é lícito. E ele disse que é lícito se fazer o bem no sábado. É uma questão de legitimidade. Se Cristo é o Criador e legislador, logo é a maior autoridade para dizer o que é lícito ou não. Então, fica aí a resposta para esta pergunta. E saiba que Cristo jamais disse algo contra o dia de sábado.